Fala, galera esperta, Anderson Lima na área. Vamos falar de futebol amazonense porque o nosso final de semana foi muito bom, pessoal. Muito bom mesmo, porque teve vitória do Amazonas FC na Série B, a gente teve também vitória do Manauara na D e teve também vitória do Manaus. Eu vou falar sobre tudo isso, mas antes, é claro, roda a nossa vinheta. Meus amigos, você que está conhecendo agora o canal do Anderson Lima, você que já veio aqui, mas ainda não se inscreveu, te convido a fazer parte aqui do nosso time. Se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, se você gosta do nosso futebol. Porque sempre a gente está por aqui, sempre a gente está falando de futebol amazonense, seja na Série B com o Amazonas, seja na Série D com os nossos representantes aqui na competição, o Manauara e o Manaus, né? Então vamos começar falando de Campeonato Brasileiro da Série B, porque o Amazonas teve uma vitória importantíssima, gente, nesse domingo, em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. É uma vitória marcante no estádio Carlos Amit, né? Nada menos do que 3-0. O Amazonas ainda não tinha feito um placar desse, né? No Campeonato Brasileiro da Série B, e foi uma vitória importantíssima, porque apesar do Amazonas não ter largado ainda a lanterna da competição, ele continua na 20ª posição com 17 pontos, mas a diferença para os demais participantes aqui do Z4 é de apenas 1 ponto, né? A gente tem, por exemplo, a Ferroviária aqui em posições consolidadas. A gente tem a Ferroviária na 17ª posição com 18 pontos, a gente tem o Volta Redonda com 18 pontos, a gente tem o Botafogo, próprio Botafogo, com 18 pontos também. O Amazonas é o único com 17 na lanterna, mas é aquela história, né, pessoal? Uma vitória que dá, assim, uma esperança, porque foi a primeira vitória do novo treinador, do Zanardi. Então é aquela história, começa aí a pegar, quem sabe, né, pegar um gás ali, pegar um vento para seguir adiante. É aquela vitória também, gente, assim, que apesar da gente, claro, gostou demais desse resultado, mas eu já classifiquei isso no vídeo anterior, era uma obrigação do Amazonas vencer esse jogo, porque você está falando de adversários diretos na luta contra o rebaixamento. E o próximo adversário também, né? A gente tem aqui, por exemplo, o próprio Botafogo na zona de rebaixamento, mas o próximo jogo também, gente, ele é importantíssimo para o Amazonas, por se tratar de um adversário também direto na briga contra o rebaixamento, e eu estou falando do Paysandu. Esse jogo vai ser na próxima quarta-feira, também aqui em Manaus, no estádio Carlos Amit. Então é um jogo importantíssimo, porque o Paysandu, ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos, a mesma quantidade de pontos ali dos demais na zona de rebaixamento. E o Paysandu fez esse final de semana, né, só completando aqui, abrindo esse parêntese rapidinho, ele fez aquilo que parecia até um pouco improvável, né? Ele enfrentou o Curitiba, foi lá, ganhou do Curitiba, e graças a isso tirou aí o Curitiba da liderança. E aquela história, eu até falei no último vídeo, aquela seguinte questão, né, que eu disse que o Amazonas tinha a obrigação de vencer os dois concorrentes diretos na zona de rebaixamento, e de repente poderia até não vencer o Curitiba, mas o próprio Paysandu veio aqui, ganhou com 5 gols, né? Fez 5-2 em cima do Curitiba, que mostra aquela coisa, né? A Série B, gente, não tem essa lógica, não tem esse negócio todo. É possível sim um time que está brigando ali para não cair, como é o caso do Papão, chegar lá e dar uma ripada no Curitiba. Quem sabe, né, o Amazonas não consegue fazer aí a mesma coisa, que seria muito bom. Mas vamos voltar aqui ao nosso Amazonas, né, a Onça Pintada, que venceu aí por 3-0, sendo 2 gols do Kevin Ramírez e 1 do Gabriel Domingos, né? Vamos ouvir aqui o que disse o Kevin Ramírez a respeito desse doblete. Como dice, el partido era muy importante, más allá de los goles que empezó ese gol, importante era esto, vencer, para poder respirar y seguir trabajando, que ainda no saímos de la zona que estamos, necesitamos más victoria y con trabajo vamos a salir de ese lugar. É isso aí, o uruguaio disse tudo, né? É uma vitória muito importante, que ajuda o time a respirar na competição, porque é isso, né, gente? Se não vence esse jogo, se não consegue essa vitória em cima
do Botafogo ia se complicar bastante por ter sido um jogo em casa. Então, realmente, é aquele momento de dar uma respirada, dar uma certa tranquilidade, principalmente para o início desse novo trabalho, agora com o novo treinador. Bom, além da gente falar do Kevin Ramírez, né, tem que aqui tirar o chapéu para as performances do Joaquim Torres, cada vez mais importante, e ele foi importantíssimo nesse jogo do Amazonas contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora vamos ouvir o que disse o Gabriel Domingos, que também deixou dele. Cara, tô muito feliz pelo gol, primeiramente, graças a Deus, partidaça. Tem que continuar jogando assim, se impondo dentro de casa, pra gente conseguir subir na tabela e pontuando. É de fato partidaço, realmente, partidaço do Amazonas FC, e a gente espera que a história se repita contra o Paysandu. Vamos ver, aliás, aqui as estatísticas, né, desse jogo. Olha essa estatística aqui impressionante, né, que a gente teve aqui. O Amazonas teve 3 chutes a gol. 3, os 3 entraram. O Botafogo teve 3, mas não conseguiu aí, graças a Deus, né, botar a bola para dentro. Posse de bola. O Amazonas teve menos posse de bola, foram 41% de posse de bola contra 59% do time visitante, ou seja, o Amazonas deu bastante a bola aí para o visitante jogar. 376 passes do Amazonas contra 533 do visitante, 71% de precisão dos passes do Amazonas contra 81% de precisão do Botafogo. 15 faltas contra 12 e no final, olha, um escanteio e 7 escanteios aí para o time visitante, gente, mas muito bom realmente esse resultado para o Amazonas. E agora, né, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Quarta-feira tem mais e eu espero que o Amazonas conquiste aí uma bela vitória em cima do Paysandu para que a gente possa encaminhar o fechamento do turno, né, com uma posição um pouquinho melhor, quem sabe encerrar esse primeiro turno fora da zona de degola. Agora, pessoal, vamos falar de Série D, porque a gente teve aqui um final de semana muito importante e nunca é demais lembrar, pessoal, a gente está aqui na penúltima, essa foi a 13ª rodada, portanto, a penúltima rodada dessa fase de grupos da Série D, porque depois do próximo final de semana, né, do próximo domingo 27, quando ocorrerão os jogos da 14ª rodada, a gente vai ter pela frente o mata-mata, a gente vai conhecer os adversários de Manauara e de Manaus, então é um momento assim de guardar posição. O Manauara conseguiu vencer aqui o Gás com muita propriedade, 3-0 dentro de casa. A gente teve aí os gols do Pardal, do Wesley e do Vitinho. Bom, e um ponto importante aqui, não quero demais ressaltar, o Manauara já está classificado, apenas vai para a última rodada aí para, como diz, garantir a sua liderança. E o técnico Luiz Carlos Vinck falou um pouquinho sobre isso e sobre o confronto contra o Gás. Eu acho que o importante foi fazer os 3 pontos. Nós criamos muitas situações de gols. Poderíamos também ter levado, porque em alguns momentos nós fomos frouxos na marcação, né? Não fomos tão concentrados em termos de marcar o adversário e não deixar e não permitir que eles criassem, né? Mas ao mesmo tempo também criamos muito. E tivemos 3 gols, que foi importante em número de saldo de gols para uma reta final, pontuação, né? Agora nós temos uma decisão com Independência lá no Acre e nós temos que continuar com um perfil de vencedor, um perfil de quem realmente busca, que acredita o tempo todo. Essa é a equipe que nós queremos até o final da competição. Para a gente acreditar que nós possamos chegar naquilo que nós mais queremos. A fase classificatória nós já estamos classificados. Queremos o primeiro lugar, sim, o jogo do Independência, mas ao mesmo tempo queremos o mais importante, que é o acesso. E fora de casa, o Manaus conseguiu vencer o lanterna da competição, né? O Maitá, com os gols aí do Ronei, do Diogo Carlos, né? Marcaram aí para o Manaus. E por que essas vitórias, pessoal, foram tão importantes aqui? Primeiro, por exemplo, no caso do Manauara, ele reassume a liderança, ele chega aqui na última rodada já na liderança com 26 pontos, e o Manaus também consolida ali sua posição no G4 com 20 pontos. E aí é aquela história, quem que vai enfrentar quem nessa última rodada?
O Manauara vai ter um jogo duro pela frente, ele vai pegar o Independência fora de casa, né? E aí ele precisa vencer, ou dependendo aí das combinações, até pode ser que o empate o favoreça para encerrar essa primeira fase na liderança, que é uma posição muito importante. E a gente vai ter, por exemplo, o Manaus jogando em casa, né, no próximo domingo contra o Trem do Amapá, aí precisando segurar a sua classificação, manter a sua posição para poder avançar aí de fase. Os dois, por exemplo, no caso aqui o Trem, ele tem ainda chance de classificação, porque se ele vencer o Manaus, ele vai a 21 pontos. O Águia de Marabá, ele está aqui na quarta posição e vai enfrentar o Gás. O Gás aí não tem mais condição de classificação, então é importante que o Manaus fique com olhos bem abertos. Vai ser um final de semana muito legal, gente, o próximo, no que diz respeito à Série D, e no meio da semana aí com certeza vai ser muito bacana para a gente assistir aí esse jogo contra o Paysandu, que é um jogo sempre muito bom, gente. É sempre muito legal a gente ter confronto contra equipes do Pará, principalmente por conta de toda a atenção que chama, né? Não só aqui, né, na nossa cidade, Manaus, quanto também lá em Belém, no Pará, e aliás, em todo o estado, né, do Pará, onde as pessoas são apaixonadas ali pelos seus clubes, né? O Paysandu e o Remo, né? Aí o pessoal vai ficar puto. Pô, tá falando de Remo aqui, rapaz, o negócio é Paysandu. Pois é. Mas é isso, pessoal. Vamos que vamos, porque a gente vai ter aí cenas dos próximos capítulos, muita energia, muita coisa legal acontecendo.